Você já imaginou como seria ter sua identidade questionada, mesmo após anos de serviço à nação? O que aconteceria se, num momento planejado para inspirar seus filhos, você fosse humilhado e desacreditado? Como reagiria se suas medalhas, sua história e sua honra fossem reduzidas a nada por causa da cor da sua pele? Esta é a história do capitão Rodrigo Oliveira. Os portões verde-oliva do 23º Batalhão de Infantaria brilhavam sob o sol de meio-dia. O metal, ainda que desgastado pelo tempo, mantinha o imponente aspecto militar que Rodrigo Oliveira recordava tão bem de seus anos de serviço. 20 anos depois de passar pela primeira vez por aquela entrada, ele retornava, agora como capitão, da reserva, com 49 anos, cabelos já salpicados de grisalho nas têmporas e 2 medalhas por bravura guardadas em casa. "É aqui, pai?" perguntou Mateus, seu filho de 15 anos, tirando os fones de ouvido e olhando para uma estrutura com curiosidade moderada, típica dos adolescentes. "Sim, aqui mesmo onde seu pai passou os melhores anos da juventude", respondeu Rodrigo, estacionando o Corolla preto alguns metros antes da guarita de entrada. Juliana, a filha de 17 anos, já desligava o celular e ajeitava o cabelo crespo, preso em um rabo de cavalo. Diferente do irmão, ela não escondia a animação. "Finalmente vou conhecer o lugar onde você virou herói", disse ela, com um sorriso largo que lembrava o da mãe. Rodrigo sorriu, ajeitando a camisa polo azul marinho que vestia. Não estava uniformizado, não precisava mais, mas fazia questão de estar apresentável. Calça jeans bem passada, sapatos limpos, barba feita naquela manhã. A corrente com suas identificações militares pendia discretamente no pescoço, mais por sentimentalismo que por necessidade. "Não exagera, Julie. Seu pai só fez o trabalho dele como tantos outros", respondeu, tentando diminuir o peso daquela palavra, herói, que ele mesmo não se sentia confortável em carregar. Mas sabia por que Juliana o via assim. Ela crescera, ouvindo as histórias, vendo as fotos, presenciando o respeito com que antigos colegas o tratavam quando o encontravam na rua. E principalmente ela estivera lá, aos 7 anos, na cerimônia em que ele recebera sua segunda medalha por ter liderado o resgate de famílias ilhadas durante uma enchente catastrófica no interior do estado. Saindo do carro, Rodrigo sentiu aquela familiar mistura de orgulho e nostalgia. Ajeitou o crachá de identificação da reserva no bolso da camisa, verificou se estava com a carteira de identidade militar e caminhou com os filhos em direção à guarita. Era um sábado, dia de visitação especial para famílias de militares. Rodrigo havia confirmado tudo por telefone na semana anterior, falando diretamente com o atual comandante, Coronel Mendes, um antigo subordinado com quem mantinha boas relações. O que ele não esperava era a movimentação diferente naquele dia. 2 viaturas da polícia militar estavam estacionadas logo à frente da guarita, e em vez dos habituais soldados fazendo a segurança, havia 4 policiais militares, todos brancos, com coletes à prova de balas e expressões tensas. Uma faixa, improvisada, indicava: Operação Integrada de Segurança. "Pai, tem alguma coisa acontecendo?" perguntou Mateus, subitamente interessado. "Deve ser alguma operação conjunta." "Acontece às vezes", respondeu Rodrigo, mantendo a tranquilidade. "Só fiquem perto de mim." Aproximando-se da guarita, Rodrigo percebeu os olhares dos policiais se fixando nele e nos filhos. Instintivamente, colocou a mão sobre o ombro de Mateus, que com quase 1,80 de altura e pele tão negra quanto a do pai, já começava a sentir o peso de certos olhares pelas ruas da cidade. "Bom dia", cumprimentou Rodrigo com a voz firme que mantivera durante anos de comando. "Sou o capitão Rodrigo Oliveira da reserva. Tenho uma visita agendada com o Coronel Mendes. Estes são meus filhos." O policial mais próximo, um sargento de aproximadamente 35 anos, olhou-o de cima a baixo, sem disfarçar a desconfiança. "Identidade", solicitou secamente, estendendo a mão. Rodrigo entregou sua carteira militar sem hesitar. O sargento examinou o documento com uma lentidão deliberada, virando-o contra a luz como se procurasse sinais de falsificação. "Qual o propósito da visita?" perguntou, ainda sem devolver o documento. "Como disse,
Tenho um encontro agendado com o Coronel Mendes. É dia de visitação familiar e vim mostrar o batalhão aos meus filhos. Servi aqui por 12 anos. O sargento fez um sinal para um dos colegas que se aproximou. Mostrou a identidade de Rodrigo e sussurrou algo. O segundo policial balançou a cabeça e respondeu em voz baixa. Rodrigo conseguiu ouvir fragmentos. Não, parece... E... melhor verificar. Juliana e Mateus se entreolharam, a confusão estampada em seus rostos. Este não era o tipo de recepção que esperavam para seu pai, um oficial respeitado. Algum problema com minha identificação, sargento? Perguntou Rodrigo, mantendo a voz calma, mas firme. Estamos em operação especial hoje, senhor. Precisamos verificar todas as identidades com mais rigor, respondeu o sargento, sem fazer contato visual. Vamos precisar que aguarde um momento. Mateus deu um passo à frente, a indignação adolescente falando mais alto. Mas é o meu pai. Ele é capitão. Ele... Mateus, interrompeu Rodrigo com suavidade, mas em tom que não admitia contestação. Está tudo bem. Vamos aguardar. Os minutos seguintes se estenderam pesadamente. Outros visitantes, todos brancos, Rodrigo não pôde deixar de notar. Chegavam e passavam depois de uma verificação rápida. Juliana, sempre observadora, percebeu o mesmo padrão e segurou a mão do pai, apertando-a ligeiramente. 20 minutos se passaram. Rodrigo permaneceu em pé, ereto, como a disciplina militar havia entranhado em sua postura. Mas por dentro, uma raiva antiga e familiar começava a queimar. Não por si, já havia enfrentado situações semelhantes tantas vezes, mas pela humilhação que seus filhos estavam testemunhando. Pai, sussurrou Juliana, por que estão fazendo isso? Antes que pudesse responder, o sargento retornou acompanhado de um tenente da PM que segurava a identidade de Rodrigo. Senhor, começou o tenente com um tom artificialmente respeitoso. Temos algumas dúvidas sobre esta identificação. O senhor tem algum outro documento? Rodrigo respirou fundo, contendo o impulso de responder à altura da provocação. Tenente, aquela é minha identificação militar oficial. No entanto, também tenho minha identidade civil e minha carteira de reservista, que confirma minha patente. Entregou os documentos adicionais, observando o tenente examiná-los com o mesmo ceticismo insultuoso. O senhor afirma que foi capitão neste batalhão? Perguntou o tenente, enfatizando o afirma como se fosse uma alegação fantasiosa. Não afirmo. Eu fui, por 12 anos, e tenho uma visita agendada com o atual comandante, Coronel Mendes. É que não temos registro dessa visita. E o senhor não está uniformizado, continuou o tenente. Estou na reserva há 7 anos, tenente. Não uso uniforme, e a visita foi confirmada diretamente com o coronel. Mateus estava visivelmente agitado, alternando entre olhar para o chão e encarar os policiais. Juliana mantinha uma expressão neutra, mas Rodrigo conhecia a filha bem o suficiente para perceber a raiva contida em seus olhos. O momento mais doloroso veio quando Rodrigo notou um grupo de soldados jovens observando a cena de longe. Comentários e risadas abafadas chegavam até eles. Mateus também percebeu e abaixou a cabeça, claramente envergonhado. Foi então que o tenente cruzou a linha. Sabe como é, senhor? Temos que ter cuidado. Muita gente tenta se passar por militar hoje em dia, disse com um sorriso enviesado. Especialmente gente que não... Bem, que não corresponde ao perfil. O silêncio que seguiu foi cortante. O que o tenente não havia dito ecoava mais alto que suas palavras. Que não corresponde ao perfil, repetiu Rodrigo, agora permitindo que um leve tom de desafio colorisse sua voz. E qual seria o perfil, tenente? Poderia elaborar? O oficial da PM percebeu que havia ido longe demais na frente de testemunhas, incluindo os filhos adolescentes, de Rodrigo, e recuou, apenas dizendo que precisamos ser cautelosos, senhor. Foi nesse momento que uma viatura do exército se aproximou e dela desceu o coronel Mendes, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e expressão séria. Ao ver Rodrigo, seu rosto se iluminou com reconhecimento imediato. Capitão Oliveira estava esperando vocês no portão principal, disse,
aproximando-se a passos largos. Quando me avisaram que havia um problema na entrada, nem imaginei que seria com você. Os policiais instantaneamente mudaram de postura. O tenente, agora visivelmente desconfortável, estendeu os documentos de volta para Rodrigo quase como se quisesse se livrar deles. Apenas seguindo o protocolo, coronel, disse, tentando salvar as aparências. Protocolo? Questionou o coronel Mendes, arqueando uma sobrancelha. O protocolo inclui fazer um capitão condecorado do exército esperar por... Consultou o relógio. Quase 40 minutos na entrada do próprio batalhão onde serviu? A pergunta pairou no ar sem resposta. Capitão Oliveira não só serviu com distinção neste batalhão, como recebeu 2 medalhas por bravura. Uma delas por salvar a vida de civis, em uma operação onde eu mesmo servi sob seu comando, continuou Mendes, a indignação crescendo em sua voz. Quero seus nomes e patentes, e um relatório completo desta abordagem na minha mesa até o final do dia. Enquanto os policiais tentavam se explicar, Rodrigo percebeu o olhar de Juliana sobre ele. Não era mais admiração inocente que via ali, era algo mais complexo. Orgulho misturado com uma compreensão precoce de injustiças que ela ainda estava aprendendo a nomear. O coronel Mendes se aproximou da família Oliveira. Peço sinceras desculpas por isso, capitão. E a vocês também, Juliana e Mateus. Não era assim que esperávamos recebê-los. Não é sua culpa, coronel, respondeu Rodrigo, recuperando a compostura. Então, voltando-se para os filhos, acrescentou. Vamos entrar? Mateus parecia hesitante, a humilhação ainda fresca, mas Juliana deu um passo à frente. Sim, vamos. Quero muito conhecer onde meu pai serviu. Enquanto caminhavam para o interior do batalhão, deixando para trás os policiais. Constrangidos, Rodrigo sentiu o peso do silêncio de Mateus. O orgulho ferido do filho era quase palpável. Mateus, chamou suavemente. Olhe para mim. O adolescente ergueu os olhos, uma mistura de raiva e vergonha em seu olhar. Por que deixou eles falarem assim com você, pai? Por que não reagiu? Reagir? Como? Perguntou Rodrigo. Não sei. Mostrar quem você é? Rodrigo colocou a mão no ombro do filho. Foi exatamente o que eu fiz, filho. Mostrei quem eu sou. Um homem que não se abala com a ignorância alheia, que mantém sua dignidade mesmo quando tentam tirá-la. O coronel Mendes, percebendo o momento delicado, adiantou-se alguns passos, dando à família um pouco de privacidade. Mas eles trataram você como se fosse um impostor, insistiu Mateus, a voz trêmula de emoção contida. Juliana, que havia permanecido pensativa, interveio. Não foi a primeira vez, foi? Isso já aconteceu antes. Não era uma pergunta. Rodrigo suspirou, olhando para os 2 jovens que ele e Ana haviam criado para serem fortes, mas que ainda precisavam aprender certas realidades do mundo. Não foi a primeira vez. E, infelizmente, talvez não seja a última. Mas cada vez que isso acontece, tenho uma escolha a fazer. Deixar que me definam pelo preconceito deles, ou me definir por meu próprio caráter e ações. Pararam em frente ao monumento aos soldados, no centro do pátio principal. Rodrigo apontou para uma placa onde seu nome estava gravado, junto aos de outros oficiais condecorados. Vejam, eles podem duvidar na entrada, mas não podem apagar o que construí aqui dentro. E é isso que quero que vocês entendam hoje, mais que qualquer outra coisa que eu pudesse mostrar neste quartel. Nossa dignidade não é dada nem tirada por outros, é nossa. Juliana, com uma maturidade que frequentemente surpreendia o pai, perguntou: E como você lida com isso, pai? Com a raiva, com a injustiça? Rodrigo olhou para o céu por um momento, organizando os pensamentos. A raiva existe, sim. Seria desonesto dizer que não. Mas transformo essa raiva em determinação. Quando entrei para o exército, havia pouquíssimos oficiais negros. Cada promoção, cada reconhecimento era uma porta que eu abria não só para mim, mas para outros que viriam depois. Voltou os olhos para Mateus, que agora o ouvia atentamente. Quando aquele tenente me tratou daquela forma, não estava apenas me desrespeitando, estava tentando negar tudo o que construí, tudo o que representamos. Reagir com a mesma moeda só confirmaria os estereótipos que ele já carrega. Manter minha compostura e dignidade, isso é resistência.
Enquanto continuavam o tour pelo batalhão, Rodrigo percebeu uma mudança sutil em seus filhos. Mateus caminhava mais ereto, quase imitando inconscientemente a postura do pai. Juliana fazia perguntas mais profundas sobre as experiências de Rodrigo, especialmente sobre como ele havia navegado os desafios de ser um dos poucos oficiais negros em sua época. No refeitório, encontraram alguns dos antigos companheiros de Rodrigo, agora em posições de comando. Os abraços calorosos, as histórias compartilhadas, o respeito evidente com que tratavam seu pai, tudo isso estava reconstruindo, diante dos olhos dos jovens, a imagem temporariamente abalada na entrada. No final da tarde, quando retornavam ao carro, o clima era outro. A tensão inicial havia se transformado em uma compreensão mais profunda. No caminho de volta, foi Mateus quem quebrou o silêncio. Pai, desculpa por ter ficado bravo com você lá na entrada. Rodrigo sorriu pelo retrovisor. Não há o que desculpar, filho. Sua reação foi natural. Mas você estava certo. Aquilo não era sobre você. Era sobre eles. Sobre o que eles pensam que sabem, mas não sabem. Juliana, no banco de trás, acrescentou. Hoje aprendi mais sobre coragem do que em todas as histórias que você já nos contou, pai. Rodrigo sentiu um nó na garganta. O dia não havia saído como planejado, mas talvez tenha sido mais valioso assim. Seus filhos haviam testemunhado não apenas o racismo que ele sempre tentou protegê-los de ver, mas também como enfrentá-lo com dignidade. Ao chegar em casa, Ana esperava na varanda. Pelo olhar do marido, soube imediatamente que algo havia acontecido. Mais tarde, quando as crianças já haviam se recolhido, Rodrigo contou à esposa sobre o incidente. Estou preocupado com o impacto que isso terá neles, confessou, especialmente em Mateus. Ana tomou as mãos do marido entre as suas. Eles precisavam ver isso em algum momento, Rodrigo. Melhor que tenha sido com você ao lado, mostrando como se mantém a dignidade. Na manhã seguinte, Rodrigo encontrou Mateus no quintal, praticando arremessos de basquete sozinho, com uma intensidade incomum. Posso me juntar? Perguntou. Jogaram em silêncio por alguns minutos, até que Mateus parou, segurando a bola entre as mãos. Pai, o que aconteceu ontem? Vai acontecer comigo também, não vai? A pergunta atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ele queria mentir, dizer que não, que os tempos eram outros. Mas a verdade era mais importante que o conforto. Pode acontecer sim, mas você não estará despreparado, como eu estava na sua idade. Você verá isso pelo que é, a fraqueza deles, não a sua. Mateus assentiu lentamente, como aquela frase que você sempre diz, sobre as tempestades. Rodrigo sorriu. Era uma frase que seu próprio pai lhe ensinara. Não podemos impedir as tempestades, mas podemos aprender a navegar nelas. É isso mesmo. Jogaram mais um pouco, e Rodrigo percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. O filho o via agora não apenas como o herói infalível das histórias de infância, mas como um homem real. Um homem que enfrentava injustiças com dignidade e coragem. Dias depois, receberam uma carta oficial do comando da Polícia Militar, apresentando desculpas formais pelo incidente e informando que os policiais envolvidos haviam sido afastados para retreinamento em abordagem e reconhecimento de autoridades. Rodrigo mostrou a carta aos filhos durante o jantar. É um começo, comentou Juliana, sempre pragmática. Mas não resolve o problema maior. Não resolve, concordou Rodrigo. Mas cada vez que nos recusamos a ser diminuídos, cada vez que exigimos respeito, estamos mudando algo. Lentamente, mas estamos. Mateus, que havia estado calado, finalmente falou. No ano que vem, vou prestar para a Academia Militar. Todos à mesa se viraram surpresos para ele. Mateus nunca havia demonstrado interesse pela carreira militar antes. Tem certeza? Perguntou Rodrigo cauteloso. Não quero que faça isso por minha causa, ou por causa do que aconteceu. Mateus negou com a cabeça. Não é por isso. É porque entendi o que você fez toda a sua vida, pai. Não estava apenas servindo ao país. Estava abrindo caminhos, ocupando espaços. Quero fazer parte disso também. Rodrigo sentiu os olhos marejarem, mas disfarçou tomando um gole de água. Naquele momento, percebeu que a humilhação sofrida na entrada do quartel não
havia diminuído sua imagem aos olhos dos filhos. Pelo contrário, havia revelado uma força que eles nunca tinham visto antes. A força de quem enfrenta o preconceito diariamente e ainda assim se mantém íntegro. A lição que seus filhos levaram daquele dia não foi sobre as injustiças do mundo, mas sobre como resistir a elas sem perder a própria humanidade. E talvez essa fosse a lição mais importante que poderia ter ensinado. Alguns meses depois, Rodrigo foi convidado pelo Coronel Mendes para dar uma palestra sobre liderança aos novos cadetes. Entre a plateia, diversos rostos negros e pardos o observavam com atenção especial. Ao final, um jovem tenente se aproximou. Capitão Oliveira, o senhor não me conhece, mas cresci ouvindo histórias sobre o senhor. Meu pai serviu sob seu comando. Ele dizia que o senhor foi o primeiro oficial negro que ele viu ser tratado com o mesmo respeito que os outros. Foi por isso que acreditei que eu também poderia estar aqui. Rodrigo apertou a mão do jovem, reconhecendo nele a mesma determinação que o movera décadas atrás. Enquanto dirigia para casa, pensou em como a vida tecia suas histórias. O incidente doloroso na entrada do quartel havia se transformado em uma lição poderosa não apenas para seus filhos, mas para ele mesmo. Havia-lhe lembrado por que cada batalha, grande ou pequena, visível ou invisível, valia a pena. A estrada para a igualdade ainda era longa, mas cada passo importava. Cada vez que alguém se recusava a ser diminuído pelo preconceito, o caminho se tornava um pouco mais curto para quem viria depois. E isso, mais que qualquer medalha, era seu verdadeiro legado. Esta história não é apenas sobre racismo ou discriminação. É sobre dignidade, resiliência e o poder do exemplo. É sobre como transformamos feridas em sabedoria e como a verdadeira força não está em nunca cair, mas em como nos levantamos depois. Se esta narrativa tocou você, se fez você refletir sobre suas próprias experiências ou sobre o mundo que queremos construir, compartilhe, inscreva-se em nosso canal para mais histórias que inspiram, provocam e nos convidam a ser melhores uns com os outros. Porque é contando nossas histórias que lembramos quem somos e vislumbramos quem podemos ser.